Graça e paz, família. Família, encontro com Deus. Estamos nos encontrando com Deus mais uma vez. Eu quero dar prosseguimento a um vídeo anterior que, se você não assistiu, eu te recomendo assisti-lo. É um vídeo que fala sobre nem tudo que está dando certo vem de Deus. E nesse momento nós vamos entender que se está dando certo, como assim não vem de Deus? Então eu quero falar sobre o falso é muito parecido com o verdadeiro, mas não é verdadeiro. Eu só quero que você entenda que o que é de Deus permanece para sempre. O que é falso não vai durar muito tempo, porque assim como o inimigo, chega um momento da sua derrota, chega um momento do seu fracasso total, absoluto, assim também chega o momento da réplica, quebrar-se, não dura por muito tempo, diferente do que é original, né? Olha só, eu quero primeiro te mostrar a fonte, né? E você vai entender agora o porquê que nem tudo que dá certo vem de Deus. Você vai entender a fonte que te dá clareza nesse entendimento. Está na 1 João, capítulo 3, versículo de número 8. É um versículo que se usa para entendermos também que toda obra do inimigo é desfeita a partir do momento que nós temos conhecimento do poder que é ter o Filho de Deus em nossas vidas. Sim, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Olha só o que diz. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo. Aqui está. Uma fonte que pratica o pecado, então não provém de Deus. Ok? O que é pecado? É tudo que a Bíblia diz que desagrada a Deus. Então isso é pecado. Então se uma pessoa que está sendo bem sucedida anda praticando pecado, então o que ela está fazendo não vem de Deus, vem do diabo. Então aquele sucesso é provisório, não vai ser permanente. Faz sentido para você, né? Ok, maravilha. Porque o diabo peca desde o princípio. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Olha que palavra maravilhosa. Então, como é que eu desfaço as obras do diabo na minha vida e na vida da minha família, tendo o Filho de Deus na minha vida? Você quer desfazer as obras do diabo na sua vida e na vida dos seus? Tenha Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. Aqui você já desfará todo o mal contra você e contra aqueles que você ama, contra aqueles que você tem apreço, tem carinho, tem respeito. Tenha Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, e está tudo resolvido, ok? Maravilha. Vamos para outra etapa. Que etapa é essa? É entendermos que o falso parece muito com o original, ok? Mas não é o original. E que o inimigo, Satanás, sempre fará de tudo para obter sucesso, para chamar atenção, para conseguir admiração, multiplicando e fazendo parecer verdadeiro o que é falso. Vamos para o livro de Êxodo, capítulo 7, versículo de número 11. Êxodo, capítulo 7, versículo de número 11, sem perca de tempo. Glória a Deus por essas revelações. Louvado seja Deus por nos dar esse discernimento para que você possa aprender a distinguir. Agora estamos ativando em nós o discernimento, a capacidade de podermos fluir no Espírito, obtermos sucesso, o sucesso que Deus quer, que Deus tem para nós. Meu cabelo está um pouco bagunçado, estou tentando arrumar ele aqui e parece que eu estou bagunçando ele ainda mais, né? Mas ok, vamos lá. Capítulo 7 de Êxodo, versículo 11. Melhor, do versículo 10 para entendermos. E Moisés e Arão se apresentaram diante de Faraó e fizeram como o Senhor Jeová ordenara. Fizeram o que era certo, o que Deus mandou que fizessem. E Arão lançou a vara diante de Faraó e de seus servos. E a vara se tornou-se em uma serpente. Agora, ok, vemos agora o que é original. Vemos agora
o que é princípio, primeiro. Vemos Deus dando a instrução a Moisés e a Arão para que realizem, colocassem em prática uma ideia, colocassem em prática uma solução de problemas, colocassem em prática um feito que jamais havia sido criado, que não havia ainda a existência de tal ato. Eles jogam a vara no chão e ela se transforma em uma cobra, em uma serpente. Agora percebam, vem agora o inimigo, vem agora o adversário, e por falar nisso, olha só meus cachorrinhos como fica, agitado, né? Notem que não é sempre que isso acontece, só quando estamos falando de coisas mais profundas, de coisas mais espirituais, é que acontece essa agitação. É para querer nos tirar o foco, nos tirar a concentração, mas nós repreendemos em nome de Jesus. Lembra do início? Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Só o Filho de Deus tem poder de desfazer as obras do diabo. Não é com outra obra que desfaz outra obra. Não é com outro trabalho que se desfaz outro trabalho. Não é com outra simpatia que desfaz outra simpatia. Você está entendendo o mistério aí, né? Não, não é não. É com o poder do Filho de Deus. É com a inspiração do Espírito Santo dado por Jesus. É com o ato de Jesus ter morrido na cruz, é com o conhecimento, o reconhecimento desse ato que nós somos capazes, no nome dele, de desfazer as obras do mal. Ele disse: em meu nome pisarão em serpentes e escorpiões. Em meu nome desfarão e expulsarão toda a obra do diabo. Amém? Ok? Faz sentido? Está entendendo? Maravilha. Então vamos lá. O versículo 11 agora, lemos o 10, que fizeram amando de Deus, e agora o 11. Mas Faraó chamou em seguida os seus sábios e feiticeiros. Olha só, veja que é o feiticeiro que imita o pastor, que imita o profeta, que imita o apóstolo, que imita o evangelista. É o feiticeiro, é o enganador, é o imitador, o que está possuído pelo pecado, possuído pelos erros, que vive uma vida dissoluta, uma vida que desagrada a Deus, uma vida que foge dos parâmetros da vontade de Deus, uma vida de qualquer jeito, uma vida vivida com a vivência, com os totais prazeres da carne, da terra, o que a terra oferece, que faz com que a pessoa, movida por sentimentos de inveja, por sentimentos de vingança, por sentimentos de maldade, por sentimentos de querer destruir, desfazer um casamento, desfazer uma empresa, desfazer um sorriso, um brilho no olhar, desfazer uma alegria familiar. Pessoas movidas por esse tipo de inveja, quererem fazer igual, querem terem igual e serem motivadas por sentimentos maléficos, quererem reproduzir aquilo que é real, que é verdadeiro. Veja, mas Faraó chamou em seguida os seus sábios e feiticeiros, ou seja, os magos do Egito, que também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Eles vieram com as magias, com os encantamentos e fizeram iguais. Se pedirmos uma porta de trabalho para Deus, Deus abrirá. Mas se formos aos feiticeiros, aos encantadores, aos adivinhos, eles também abrirão uma porta. Se pedirmos para Deus um casamento, felicidade nesse casamento, alegria, prazer familiar, Deus nos dará. Mas se pedirmos para os feiticeiros, para os magos, para os encantadores, se pedirmos para o diabo, ele também nos dará. O grande diferencial é a fonte, é da onde vem. Sabemos que o nosso Deus não peca, pois ele não é pecado, nem muito menos pecador. Sabemos que iniciamos essa palavra dizendo que o pecado vem do diabo, que peca desde o princípio. Que o Filho de Deus desfaz, desmancha as obras do diabo. Por mais que aconteça a imitação nunca será igual ao que é verdadeiro, ao que é original. Faz sentido para você? Eles podem te imitar, eles podem te invejar, eles podem fazer trabalhos contra você, eles podem arriar despachos, eles podem fazer o que eles quiserem fazer, mas o Todo-Poderoso, Deus, nosso Senhor, é capaz de desfazer esse mal. Eu estou falando para pessoas aqui que estão sendo abençoadas agora, que trabalhos estão sendo desfeitos agora. No nome de Jesus Cristo, eu declaro todo mal contra a tua casa desfeitos agora. Mas isso não impedirá
admirar, que eles tentem te imitar, que eles imitem o poder de Deus, que eles queiram fazer o bem. E eles dizem, não, eu faço bem, eu trago o seu amor de volta, eu abro a porta de emprego, eu resolvo o seu problema, eu soluciono o seu problema. Só que é verdade, eles solucionam de um lado, resolvem o problema de um lado, e o problema surge e aparece de outro lado, de outra forma. Faz sentido para você? Faz sentido? Você sabe disso. Eles conseguem fazer igual. O primeiro, vamos dizer assim, o primeiro milagre realizado, que é esse milagre, que é esse feito, que é essa transformação, eles reproduzem, eles fazem igual. O segundo milagre que eles fazem igual é o que está no capítulo 7, versículo 21. Que Moisés, desde o versículo 20, Moisés e Arão fizeram como o Senhor Jeová lhes havia ordenado. Ele levantou a vara, feriu as águas do rio, à vista de Faraó e de todos os seus servos. E todas as águas que estavam no rio transformaram-se em sangue. Versículo 21, morreram os peixes que viviam no rio, o rio se corrompeu de tal maneira que por causa do cheiro repugnante que dele saía, os egípcios não puderam beber da água, e houve sangue em toda a região do Egito. Olha que coisa impressionante. Mas os feiticeiros, versículo 22, os feiticeiros e os magos do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos, com as suas bruxarias. E o coração de Faraó se endureceu ainda mais, porque Faraó disse, vocês não estão fazendo nada que os magos, os bruxos, feiticeiros não façam. Só que maior não é o que faz, maior é o que desfaz. Maior não é aquele que provoca, maior é aquele que dá o livramento. É aquele que desprovoca, é aquele que vence com amor o ódio, é aquele que vence a morte com a vida, é aquele que vence a maldição com a bênção. Oh, glória a Deus, estou entendendo. Você está entendendo? Está recebendo mistério? Eles fizeram de novo, eles repetiram de novo o milagre, ok. O imitador, o inimigo, está imitando muito. Vemos principalmente hoje, há uma falta de discernimento, há uma falta de entendimento no que concerne o que vem de Deus, o que vem da pureza, o que vem da transparência, o que vem do que é verdadeiro, do que vem da falsidade, da imitação, do ilegítimo. Não é legítimo, não é original, é uma réplica, é falso. Faz sentido? Você consegue entender? Você consegue pegar isso? Ok. Temos dois acontecimentos que o inimigo imita, que os bruxos imitam, que eles fazem igual. Agora perceba, vamos mais além. No capítulo 8, versículo 7, apesar que temos que ler do versículo 1, capítulo 8, versículo 1. Então o Senhor Jeová disse a Moisés, entra na presença de Faraó e diz-lhe assim, diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me sirva, mas se não quiser deixá-lo ir, eis que eu ferirei todo o território com rãs. E como eles não quiseram, Moisés estendeu a mão com a vara sobre o rio, e dos córregos e de lagos fez-se subir rãs sobre toda a terra do Egito. Capítulo 8, versículo 5. Só que Faraó chama os feiticeiros de novo. Capítulo 8, versículo 7. Os feiticeiros fizeram o mesmo com suas bruxarias e fizeram subir rãs. É o terceiro milagre que os feiticeiros, os bruxos imitam. Eles imitam o poder de Deus para descredibilizar os homens de Deus, Moisés e Arão. Quantos homens de Deus estão sendo descredibilizados? Porque bruxos, feiticeiros, têm se levantado com todo respeito aos senhores que buscam trabalhar para Deus, que acham que estão trabalhando para Deus, mas não percebem que por viverem uma vida de pecado, de erro e de engano, vocês estão imitando as coisas reais, verdadeiras de Deus. E você que tem buscado esses trabalhos de bruxaria, feitiçaria, Deus ama você, Deus perdoa você. Você precisa se arrepender dessas práticas, desse pecado. Você é precioso, preciosa para Deus. Talvez eu estou falando aqui e esse vídeo, essa live está sendo aberta por um bruxo,
por um feiticeiro. Eu quero dizer, Deus te ama, Deus perdoa os teus pecados, desde que você se alinhe. Se Deus permitiu que chegasse até você esse vídeo, é para que você entenda que você precisa conhecer o verdadeiro amor, a verdadeira obra do Senhor. E não precisa ser reconhecido através da minha boca apenas, mas você consultando a Bíblia, que você sabe, você que é bruxo, que é feiticeiro, você que busca na feitiçaria, na bruxaria, nos trabalhos de adivinhações, de consultas, de encantamentos, você que busca em trabalho de simpatia, em diversos tipos de trabalho, você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. É só você estudá-la, é só você consultá-la, você entenderá que existe o que é original e o que é falso, o que é verdadeiro e o que é mentiroso. Você saberá que existe sim, não adianta nós maquiarmos, existe céu e existe inferno, existe falsos e verdadeiros. E se Jesus permitiu que você chegasse até aqui, é porque Jesus quer salvar a tua alma, perdoar teus pecados, quer fazer você prosperar do jeito certo, quer fazer com que dê certo do jeito certo. Jesus quer mudar a sua história, mas de forma certa. Então, aprenda a consultar a Bíblia, a examinar na Bíblia, a ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Hoje temos as plataformas aí, os aplicativos aí, está tudo muito bem acessível. Saiba, procure saber o que é que agrada a Deus, o que é que desagrada a Deus. Assim como você que é pai, que é mãe, sabe quando o teu filho te agrada ou te desagrada. Você sabe reconhecer quando o filho está sendo obediente ou desobediente. Entenda que Deus entende isso também. Existem os filhos que são obedientes e os filhos desobedientes. Existem os filhos verdadeiros e os filhos falsos. Existem sim, existem canetas que são originais e canetas que são réplicas. Marcas de armações de óculos que são originais e que são réplicas. Roupas que são originais de marcas e aquelas que não são. E tudo existe, irmãos. A luz e a escuridão, a direita e a esquerda, o verdadeiro e o falso, Deus e o diabo, em tudo. E você procura viver justamente, retamente. Deus quer que você saiba que você não tem culpa, você foi ensinado errado, aprendeu errado e está ensinando errado. A Bíblia vai falar em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, sobre um homem chamado Cornélio. Um homem que buscava fazer as coisas certas, procurou fazer o que é certo, dava esmolas, orava. Deus viu que aquele homem era piedoso, que ele buscava conhecer o bem, fazer o bem. O que é que Deus faz? Deus se apresenta a ele, envia um anjo para conversar com ele, para dizer, olha, o que você está fazendo, você tem agradado a Deus, mas você precisa aprender verdadeiramente como é servir a Deus. Você precisa aprender a palavra do Senhor, você precisa conhecer Jesus. Eu vou levar você até um homem que vai te ensinar a forma certa de buscar a Deus, de viver a verdade, de ser verdadeiro, de ser justo. E tudo se esclarece ali. Deus está fazendo isso agora com você aqui. E que você compartilhe com um amigo, com uma amiga que precisa ouvir isso, que precisa aprender a consultar a Bíblia, que precisa entender que tudo que ele fez, tudo que ela fez, buscando se aproximar de Deus, Deus não te condena. Mas é sabendo que você tem procurado tanto conhecer melhor Deus, que Deus te trouxe até mim, até esse encontro com Ele, até esse canal de encontrar-se com Deus, para se encontrar-se com Deus, para que você possa, de forma certa, viver a verdade. Amém? Olha só, aqueles magos imitam então no capítulo 8, versículo 7, pela terceira vez o que é verdadeiro. Agora eu vou te mostrar que até a Bíblia, a palavra de Deus, a única palavra verdadeira, vai agora mostrar que o falso tem limite, a réplica tem limite, a treva tem limite, o diabo tem limite e que nada pode superar o que é original, o que é verdadeiro, o que é luz, o que é o céu, o que é Deus. Olha só o que é que a Bíblia vai dizer. Capítulo 8 do Êxodo. Capítulo 8 do Êxodo. Versículo do 16 ao 19, para nós entendermos, encerrarmos por aqui. Então o Senhor Jeová disse a Moisés, dize a Araão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, para que se tornem piolhos por todo o território do Egito. E eles fizeram assim. Araão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e nos animais.
todo o pó da terra se tornou em piolhos, e todo o território do Egito, em todo o território do Egito havia piolhos. Os feiticeiros fizeram o mesmo com as suas bruxarias, tentaram fazer, eles se empenharam em tentar fazer igual, mas inutilmente reproduziram piolhos, não conseguiram reproduzir. A Bíblia diz: os feiticeiros fizeram o mesmo com suas bruxarias, tentaram inutilmente produzir piolhos, e havia piolhos, tantos nos homens como nos animais. Então, versículo 19, então os feiticeiros disseram a Faraó: o dedo de Deus está nisso. Mas o coração de Faraó continuou endurecido e não os ouvia, tal como o Senhor Jeová havia dito. Olha só, cessou-se aqui a réplica, cessou-se aqui o trabalho dos bruxos. Eles não puderam mais fazer nada, não puderam mais falsificar nada, imitar nada. Pelo contrário, tiveram que reconhecer que era a mão de Deus, que era trabalho de Deus. Ei, ninguém consegue impedir o trabalho de Deus. Ninguém consegue desfazer o que Deus faz. E se conseguem imitar o trabalho de Deus é por pouco tempo. A duração é escassa, é pouca. Ei, eu quero te dizer o seguinte: Deus vai mostrar que a mão dele é ao teu favor. Deus vai mostrar que é a mão dele, que é o dedo dele, que é o poder dele que está te abençoando, que está te esclarecendo, que está mudando o teu comportamento, tuas atitudes, teus pensamentos. E os bruxos e os feiticeiros serão envergonhados, reconhecerão que é o poder de Deus, se submeterão a este poder, terão a vida transformada, terão a vida mudada e passarão a crer como você está passando a crer. Deus está mudando os teus conceitos, as tuas ideologias. Deus mudará a tua família, teu trabalho, tua empresa. Deus mudará, sim, os teus pensamentos. Porque Ele apaga o teu passado, Ele perdoa o teu pecado, Ele muda o teu coração, Ele muda o teu conceito. Repito, o Senhor está transformando a tua vida. Obrigado por você ter estado comigo até agora, até esse momento. Eu quero te dizer, reconhecerão que não poderão fazer o que Deus é capaz de fazer. Sabe por quê? Deus não tem limites. Deus não tem limites. Ele é ontem, hoje e é eternamente. Este é o nosso Deus. Deus te abençoe. Um beijo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.